Olá a todos, meu nome é Daniel. Nós iremos apresentar um plano de aula sobre lei de Ohm usando o Arduino. Então, o plano de aula vai consistir o tema sendo a primeira lei de Ohm, a disciplina de física, o terceiro ano do ensino médio, onde será ministrada essas duas aulas. A carga de aulas é 2 horas aula, e sendo uma aula expositiva e uma experimentação remota. Nós usaremos a metodologia de Ausubel de uma maneira de aguçar os subsensores dos alunos. Então, primeiramente, faremos umas perguntas introdutórias e teremos que ter realmente a certeza que os alunos tenham um conhecimento teórico sobre o que é corrente, o que é DDP e como se faz essas medidas dessas grandezas físicas. Nós iremos usar como recursos e material didático lousa, computador com acesso à internet e o recurso digital, que é o simulador do Tinkercad. O objetivo geral é compreender o conceito da primeira lei de Ohm usando o Arduino e alguns objetivos específicos, como conceituar a lei de Ohm, identificar as grandezas que influenciam na resistência elétrica de um condutor, calcular a resistência elétrica e observar e compreender a relação entre corrente e tensão em circuitos resistivos com auxílio do Arduino. Então, a fundamentação teórica está ancorada realmente nas leis de Ohm. Nós vamos falar principalmente da primeira lei, né, que são os pilares para o entendimento de toda a sua eletricidade. A primeira lei de Ohm traz a relação direta e proporcional entre o produto da corrente elétrica com a resistência, com a diferença de potencial. A ilustração aqui dá para termos uma ideia um pouco melhor do que significa a lei de Ohm. Esse sujeitinho aqui está dificultando a passagem da corrente. Então, exatamente isso, a resistência elétrica é a dificuldade de se passar a corrente elétrica em cima de um condutor. Então, em cima disso, nós montamos um circuito no Tinkercad para comprovar a lei de Ohm. E aqui embaixo nós temos um link para quem quiser depois verificar o circuito e todo o processo. Tem o nosso link aqui do circuito. Então, esse foi o circuito que nós montamos. Ele consiste basicamente no Arduino, em 2 resistores, um LED e um potenciômetro. Esse resistor de 330 ohms aqui está em paralelo com um LED, onde os estudantes irão medir a tensão e a corrente elétrica. A experiência é exatamente essa, né? Usaremos apenas o simulador Tinkercad, pois não temos o Arduino físico. Os elementos que serão analisados pelos alunos serão o resistor, que está em paralelo com o LED, e o potenciômetro. No resistor de 330 ohms, os alunos analisarão a corrente e a tensão para a verificação da primeira lei de Ohm. Então, o potenciômetro em questão do circuito serve como divisor de tensão. Os alunos vão mexer devagar o potenciômetro e com isso nós vamos ter o registro de tensão e corrente, aonde posteriormente eles poderão fazer um gráfico de corrente vezes tensão para analisar se a primeira lei de Ohm é válida ou não. Esses valores aparecerão no monitor serial que está aqui sendo exibido nesse momento. E depois, ao final da experiência, além do gráfico tensão vezes corrente, eles pedirão também para fazer pedir uma explicação, porque o LED, a iluminação do LED se altera quando você varia a resistência no potenciômetro, ok? E agora aqui as referências da onde foi extraído esse trabalho, as 2 referências do site da internet. Muito obrigado.